paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, irmãs que nos acompanham agora. Estamos aqui nesse vídeo, nesse canal no YouTube, com muita alegria. Nós queremos cultuar a Deus nesse dia 28 de agosto de 2021. É uma grande alegria, satisfação em poder estar com vocês em mais um culto online aqui do nosso ministério, da nossa igreja. Graça infinita de Deus. Vamos orar. Quero convidar você, a sua família, você que está aqui presente nesse culto online, e você que está vendo pela internet, aí no seu aparelho, seja qual for, na sua casa, vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo que estamos reunidos na Tua presença. Deus, nada é tão importante como se reunir na Tua presença, Senhor, de poder se chegar a Ti, de poder, Senhor, buscar o Teu nome. Tua palavra diz, aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Tu estás presente, Pai. Muito obrigado, meu Deus, que Tu possa operar, agir em cada vida que está aqui, usando cada um como instrumento em Tuas mãos, trazendo saúde, curando o coração, tirando as mágoas, rancores, sentimentos que possam trazer tristeza. O Senhor perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Pai. Nos ajuda a caminhar, a prosseguir diante. Há muitas vidas que nos escutam ao redor do mundo e que precisam ouvir, Pai, a Tua palavra, se abençoar através do testemunho, através da oração, através dos louvores, Senhor. Tudo que seja para a honra e para a glória do Teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus a bênção para todos que nos acompanham da sua casa hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós iremos ouvir nossa querida irmã Marisa, do Rio de Janeiro, da bela cidade de Petrópolis, louvando aí 2 hinos no nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os amados irmãos e nossos espectadores do YouTube com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 107, Firme nas Promessas, da harpa de Davi. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, Ele não falha, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo eu hei de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor com olhar,
do Senhor me atraindo para si. Pela fé, eu contemplo Jesus passeando no meio da igreja, e o seu esplendor, qual o brilho do sol, envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, opera Jesus, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor e por que choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu irmão, minha irmã. Está bem ao teu lado, ouvindo teu pranto, porque choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abra o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, opera Jesus, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, meu Deus, que Deus abençoe. Nós iremos ouvir nosso querido amigo Reinaldinho, mas antes, quero deixar aqui um abraço para um companheiro aí que eu conheço, é gaúcho, irmão Vlaudi Evangelista, aí do Espírito Santo. Ele é gaúcho. Um abraço, irmão Vlaudi, você vai estar vendo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos aí, todos os capixaba aí do Espírito Santo. Um grande abraço para você, meu querido irmão. Estamos orando por vocês. Estou orando por você, e nossa igreja estará no final orando por ele, que está se preparando para vir para Portugal também, e outros irmãos que estão aí nos assistindo, que estão se preparando também. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar grandemente. Irmão Reinaldinho, fala aí, que Deus tocar no seu coração logo após o pastor Roberto. Tem que ligar o áudio, irmão Reinaldinho, tá vendo? Pode ser a igreja, estamos aqui, né, nessa escuta abençoado, essa rica oportunidade, né, estar aqui escutando com os irmãos, a gente está aqui louvando o Senhor, está aqui, né, buscando e adorando, dando toda a honra e toda a glória que é digno do nosso Senhor, né. Quero aqui para os irmãos aqui, né, um versículo bíblico que está lá no 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7 em diante, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E por último aqui o versículo 16, que diz assim:
o 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova em cada dia. Então, irmãos, deixa aqui esse versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7, no qual eu li em diante, né? Sabemos que nesses momentos tão difíceis, né, nós estamos passando, né, seja questão da pandemia, questão de tudo, né, não só da pandemia, mas as circunstâncias da vida, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos situações diversas, mas quero deixar para os irmãos aqui sempre lembrar que o nosso Deus, né, ele está nos guardando, está nos protegendo, como diz aqui na palavra dele, né? E todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E às vezes nós passamos por esses sentimentos, por essas situações, sentimos muito assim às vezes, né? Mas lembrando que nosso Deus, ele é conosco, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele está nos guardando, está ali nos guiando, está difícil, está doendo, claro, mas sabemos que no fundo, nosso Senhor, ele é conosco. Tá bem, irmão? Por quê? Porque sabendo que ressuscitou o Senhor, Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, irmãos, deixe sair essa mensagem, que vocês possam sempre lembrar, por mais que situação nós estejamos, né? Nosso Deus, ele está nos cuidando, está nos abençoando, né? Está sempre ali com a gente. Tá bom, irmãos? Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem na paz. Agradeço. Obrigado. Glória a Deus, é isso, irmão. Deus cuida de nós, apesar das tribulações, né, irmão Rinaldo? É uma benção. Pastor Roberto, com a sua oportunidade, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Eu queria que os irmãos puderem ler a Bíblia, né? Está em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Esse texto, né, que nós vamos ler, ele fala de um atributo pessoal de Deus, ou seja, ele é intransferível, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? E vamos falar hoje da onisciência, tá? Está escrito assim, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Esse texto faz parte da introdução dessa carta que Pedro escreveu. Escreveu a quem? As pessoas que estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ou seja, basicamente ali na Turquia, um pedaço, alguma coisa também na parte mais ocidental da Turquia. Eu queria dividir esse texto eu não vou pregar, mas só comentar. Eleitos segundo a presciência do Pai, de Deus Pai, né? Como eu disse, nós vamos falar de um atributo exclusivo de Deus, né? Que é onisciência, ou seja, onisciência é conhecer todas as coisas. Conhecer todas as coisas, no passado, no presente e no futuro, né? Tem uma parte um texto que eu não me lembro onde está, que diz assim que Jesus Cristo, né, foi morto antes da fundação do mundo. No sentido em que Deus, antes de criar todas as coisas, já conhecia cada um de nós, né? Em outro texto fala que ele conhece o nosso nome antes mesmo que sejamos formados, tá certo?
ele conhecia, ele já nos conhecia. E segundo a presciência, ou seja, conhecimento prévio de Deus Pai. E eu quero fazer um parênteses aqui sobre a questão de... Tem gente que fala de... Não, o nome? Predeterminação. No sentido em que está tudo escrito. Não, não é verdade. Cada um de nós tem o direito de escolher. E quando nós escolhermos, ou escolhermos no futuro, ou seja, pessoas que vão vir, vão nascer ainda, vão ter o direito de escolher, quando forem apresentadas a palavra de Deus, se querem ou não. Mas Deus já sabe, já soube. E nós somos eleitos segundo a presciência, ou seja, Deus já tinha nos visto, sabia da nossa reação diante da palavra de Deus e nos orientou, né, em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência. Obedecer a Deus é uma coisa muito importante, é algo fundamental. Quando você obedece a Deus, como eu tinha comentado no vídeo do domingo passado, significa que você está colocando a sua fé em ação, e quando você coloca a sua fé em ação, você vai obedecer a Deus. Isso foi o caso de Abraão, né, que saiu de uma terra que era ali no norte da Turquia, um pouco mais hoje, onde é o norte da Síria, né, onde é a fronteira da Síria e da Turquia, Harã, e Abraão era um príncipe. Abraão tinha luxo, tinha uma corte. O pai de Abraão, Harã, ele era como se fosse um rei de uma pequena cidade. Então, Abraão tinha tudo, tinha berço, tinha tudo. Ele poderia não ter obedecido, mas segundo a presciência de Deus, Deus se revelou a ele e falou com ele que ele deveria sair da sua terra, sair do seu conforto, sair da sua vontade, sair do que ele queria, dos seus projetos, para ir para uma terra que Deus iria fazer através dele, quer dizer, através dessa terra, ele ia implantar um povo que seria uma bênção para todas as nações. Preparados em santificação do Espírito para a obediência. Então, obedecer é melhor que sacrificar, diz o termo comum, né? Muita gente quer louvar a Deus, quer fazer tudo, quer pular na igreja, mas não quer obedecer. É um desobediente. Como Jesus Cristo falou, né? Aquele pai que chega para o primeiro filho e diz, vai para o campo, trabalhar no campo. O filho diz assim, não, eu vou, pode deixar. E chega para o outro filho e diz assim, vai para o campo trabalhar. E o filho diz assim, não vou. E o primeiro filho que disse que ia, não foi. E o segundo filho que disse que não ia, porque ele não queria ir para lá, ele se arrependeu e foi para fazer a vontade do Pai. Então, Deus não está procurando gente que aparenta ser salvo, aparenta ser crente. Está procurando crente realmente que, apesar da sua vontade, apesar dos seus desejos, está disposto a sacrificá-los todos. Assim como o próprio Abraão, além de sair da sua terra, da sua parentela, depois de alguns anos, quando o seu filho único, Isaac, né, e dele Sara, já estava mais ou menos 13 para 14 anos, Deus pediu o sacrifício humano. Abraão sabia que Deus não era adepto de sacrifícios humanos. Mas Deus tinha pedido a ele uma coisa que era contrassenso à sua própria vontade, ao que ele conhecia do próprio Deus. E ele não o negou. E foi sacrificar Isaac sem Isaac saber. E ali ele foi chamado amigo de Deus, Pai das Nações, porque ele obedeceu, apesar de nem mesmo entender o que estava fazendo.
Então, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência. E diz mais, aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que significa esse termo, aspersão do sangue de Jesus Cristo? A aspersão do sangue, para o judeu, na época de Jesus e agora também, né, significa o ato de poder santificar, de poder perdoar os pecados. Então, como é que o judeu antigo fazia? Ia lá, levava a ovelha, colocava a mão sobre a ovelha e entregava para o sacerdote. Na hora que ele colocava a mão, ele transferia simbolicamente os seus pecados para aquela ovelha, que então era sacrificada para ser colocada no altar. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não só como Salvador, mas como Senhor, como dono, os nossos pecados são retirados. E o que o sacerdote antigo fazia com o sangue dessa ovelha? Ele aspergia sobre o pecador, simbolizando o aceite, a purificação dos seus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele aspergiu. Ele, vamos dizer assim, como se fosse molhar alguma coisa no molho e jogar por cima. Ele aspergiu o seu sangue e jogou por cima de nós e nos purificou. Então, se você quer, Deus não está procurando, Deus já sabe, né? Deus não está procurando pessoas que são religiosas. Deus está procurando pessoas que realmente queiram obedecer. Deus está procurando pessoas que realmente queiram fazer a sua vontade, até mesmo contra a sua vontade própria. Fazer a vontade de Deus contra a sua vontade própria. E a esses que ele já conhece desde o princípio do mundo, a esses ele determinou. Ou seja, ele orientou no caminho da vida eterna. Se você não tem paz, se você não tem alegria, se você não tem um motivo para viver, se você não tem uma meta na sua vida, está vivendo por viver porque está aqui, não sabe nem por que está aqui, eu quero dizer para você hoje que você está aqui por um motivo. E tem vários motivos. Cada um de nós tem um motivo para estar aqui. Que Deus assim o determinou. Mas o principal motivo que nós não sabemos é ser obedientes à vontade. E você possa deixar esse mundo, porque vai passar, né? As pessoas só começam a se dar conta muito que as coisas vão passar quando chegam a uma determinada idade. Quando chegam a uma determinada idade é que eles percebem que eles estão próximos da morte. E o desespero de muitas pessoas que colocaram toda a sua esperança nesse mundo, todos os seus desejos, todo o seu esforço nesse mundo, é que quando chega perto da morte, eles sabem que não vão levar nada. Ou seja, a sua vida foi em vão. Não deixe a sua vida ser em vão. Você hoje está sendo apresentado o Evangelho da Graça, a boa nova da graça, que existe sim perdão para o seu pecado, os seus pecados, e que Jesus Cristo está pronto para recebê-lo. E que pela presciência de Deus Pai, se você fizer isso, ele já tinha te elegido, te eleito, porque ele conhece todas as coisas, inclusive ao longo do tempo. Ele não precisa estar no tempo para entender as coisas. Antes dele criar todas as coisas, ele já te conhecia. Então, mude de rumo agora e se converta a Jesus. Que Jesus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela palavra aí, pastor Roberto. Nós iremos ouvir mais um louvor, através da sua esposa, irmã Marisa. Cante mais um hino. Logo após, nós iremos ouvir a palavra de Deus. Amém? Enquanto você que está aí nos ouvindo, vai dando glória a Deus, vai adorando o Senhor junto conosco. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 329, Quantas Bênçãos, do cantor cristão.
Aleluia. Glória a Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizeste uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegres dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Veja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, Jesus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós iremos, nesse momento, ouvir a palavra de Deus. Ouvimos os louvores aí, as palavras, e agora o momento mais importante do culto, que é a mensagem. Eu quero compartilhar com vocês Tiago, no capítulo 1. O livro de Tiago está lá perto de Apocalipse. Tiago, servo de Deus, o Senhor Jesus. As 12 tribos que andavam dispersa de saúde. No capítulo 1, nós iremos analisar essa epístola de Tiago. Eu quero compartilhar o que Deus me deu ontem, no sábado, à noite, na casa dos irmãos. Nós tivemos ali um encontro maravilhoso, graças a Deus, nos cultos, nos lares. Deus tem nos abençoado. E tiveram ali algumas pessoas, e Deus me direcionou pelo Espírito Santo essa palavra. Então, eu acredito que será também importante compartilhar para vocês que estão me acompanhando aqui no vídeo, nós que estamos aqui hoje, e você que nos acompanha aí pela internet, aí quem sabe pelo Facebook também, que eu tenho compartilhado, e também pelo YouTube e também outras redes sociais. Diz assim no versículo 2: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma.
No versículo de número 2 e 3, eu quero poder falar sobre a provação. Eu quero poder falar sobre isso, meus irmãos. Olha que fala aqui, tem de grande alegria quando passardes por grandes provações, ou por várias provações. Algumas traduções falam tentações, mas eu quero ficar com a palavra que é provações. Aqui não está no singular, a palavra está no plural. Você vai analisar que está na várias provações. Então eu aprendo, esse servo de Deus aqui é o irmão de Jesus, aquele que não acreditava em Jesus. Mais adiante ele acaba acreditando que realmente o seu irmão era o Messias e o Salvador. E ele escreve logo no início da sua epístola, ou da carta, para as tribos de Israel, que tem muito a ver com nós, com a igreja hoje também. Ele fala, irmãos, tende não tristeza, mas alegria. Você observa que a Bíblia parece que tem um paradoxo, parece que alguma coisa é diferente daquilo que eu penso, que você pensa. Se você analisar assim, então, analisando, quem passa por muitas provações, a tendência é ficar o quê? Triste e não alegre. Mas Tiago nos incentiva ao quê? A nos alegrar quando enfrentar não uma, não duas, mas várias, pode chegar a 10, 20, 100 provações na vida. Todos nós, como filhos ou irmãos em Cristo Jesus, estamos sujeitos a passar por provações. A provação ela é inevitável para um cristão. Um cristão, ele enfrentará provação na sua vida, que são testes da sua fé. São coisas que você não queria que acontecesse com você, mas infelizmente acontece. E ele fala, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Através da provação, nós vamos descobrir os tesouros de Deus. Vamos descobrir como nós lidaremos com a circunstância. Ou, como eu falei lá no culto, lá no lar, ou eu me aproximo de Deus, ou eu me afasto de Deus. Ou você se aproxima de Deus quando estiver sofrendo, passando por luta, passando por prova, porque esse ditado popular, quando você pergunta, Pai do Senhor, minha irmã, graça e paz, irmã, como é que você está? Eu estou na prova. Muita gente, assim, mais a linguagem pentecostal, fala, eu estou na prova, estou na luta, estou passando por isso. Dependendo da igreja, geralmente a palavra prova, né? Então, o que significa isso nos nossos dias? Significa que quando eu estiver na direção de Deus, quando eu estiver servindo a Deus e enfrentar isso, eu não posso deixar que as tristezas, as adversidades da vida possa roubar em mim a alegria de Deus. Por quê? Porque nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então, vamos analisar aqui algumas histórias bíblicas. O pastor Roberto falou muito bem aí. Ele falou um pouco sobre Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 22, fala assim, e aconteceu, depois dessas coisas, no capítulo 22 de Gênesis, fala que depois que Sara concede dar à luz a um filho, depois de um grande milagre, fala que depois dessas coisas, depois do sofrimento, das adversidades que eles passaram para adquirir a bênção de ser pai e mãe, aí fala, depois dessas coisas, depois de anos esperando, provou Deus a Abraão e disse, guarda bem essa palavra, e provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui, um sinal de submissão, um sinal, fala assim, Senhor, fala comigo. Versículo 2, olha o que Deus diz para Abraão, irmão, guarda bem, você está cansado de ouvir isso nas igrejas, em muitos lugares, mas cada vez que nós ouvimos a palavra, ela se renova a cada dia, amém? Olha o que Deus falou para Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, o único, ele não tinha 2 ou 3, tinha um filho, o filho da promessa, claro que ele tinha Isaac, ou tinha Ismael, mas Deus está falando aqui o filho da promessa, o teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali
no caso Isaac, né, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, se levantou Abraão pela manhã e foi, e levou o menino consigo. Agora, analisa bem, será que isso foi fácil, irmão? Será que isso foi fácil para você? Analisa bem. Alguém que nunca engravidou na vida, alguém que sonha em ser pai sem a sua mãe. Aí Deus fala com você agora, pega esse teu filho que tu esperou a vida toda, que você aguardou a vida toda, e oferece em holocausto. Agora, não é somente dar para alguém, ou doar para alguém, que você poderia visitar, não, era a palavra sacrificar era matar mesmo a criança, era poder matar. Então, se eu for analisar aqui, era muito sério isso, era muito sério. Mas Deus prova a gente, irmão, não, a provação não é para nos matar, é para nos abençoar. A aprovação é para me aproximar de Deus, não para me distanciar de Deus. A aprovação tem uma finalidade, para saber o que há dentro do meu e do seu coração. A aprovação, ela me ensina e te ensina a como você vai reagir diante das circunstâncias desfavoráveis da vida. Ou seja, quando as coisas dão errado, quando as coisas fogem do controle, quando as coisas não batem certo. Porque nós estamos achando que nós temos o controle de tudo, não temos. Abraão pensou, jamais Deus vai me pedir uma coisa dessa. Deus pediu, aquele que tu amas. Por quê? Porque se fosse alguém que não amasse, Deus não pediria. Deus não vai nos provar em coisa que você não está com o teu coração entregue ali. Deus sempre vai nos exigir aquilo que nós mais apreciamos, aquilo que nós mais gostamos, ou seja, que nós mais amamos. O que Deus viu em Abraão? O que era mais importante aos olhos de Abraão ali? Era o seu filho. Mais do que a sua esposa, mais do que os bens materiais, mais do que tudo, Abraão. Por quê? Porque era o sonho dele ser pai. Mas Deus provou Abraão. Por que Deus provou Abraão, pastor Leandro? Para saber se Abraão amaria Deus acima de todas as coisas. E muitas das vezes nós seremos testados por Deus, seremos provados por Deus em toda área, em toda circunstância. É como a história de Jó, que foi provado na área material, quando ele perde tudo, quando ele foi provado na área familiar, quando morre os 10 filhos, quando ele é provado pela sua área conjugal, matrimonial, quando a esposa dele, por algum momento, o separa dele. Ele também foi provado com amigos, os amigos abandonaram, o deixaram, todos se afastaram de Jó e, para piorar, Jó ficou doente, foi provado na área da saúde. Jó, ele pode simbolizar a nossa vida hoje, em alguma área da nossa vida. Claro que você não está sofrendo como Jó, mas em alguma área parecida você está sofrendo. Eu posso chamar isso de hoje de quê? Provação na sua vida. Quem sabe você está fazendo tudo que é certo, você está buscando a Deus, você está amando a Deus, você está fazendo tudo corretamente, e você pensa, mas por que eu estou passando por isso? É provação, irmãos. São provações da vida. Deus nos prova naquilo que nós mais amamos, que nós mais nos apegamos. Quando Abraão pega o cutelo e falou, vou matar a criança, Deus falou, Abraão, Deus brada, não faça isso, porque agora sei que tu temes o meu nome. E ali chamou Jeová Jireh, Deus proverá. Deus provou o cordeiro, Deus provou o holocausto, Deus proveu, no caso, o holocausto, e provou Abraão para saber se ele amaria a Deus sobre todas as coisas. Lá em Romanos fala que Abraão, ele estava certíssimo que Deus era poderoso até para ressuscitar a criança. Abraão foi chamado pai da fé porque ele foi testado no seu limite, na sua maior adversidade da vida. Eu pergunto, quem sabe alguém está enfrentando a sua maior adversidade, a sua maior dor, a sua maior dificuldade. Eu já passei por isso, vocês sabem. Você está passando, quem sabe, por algo difícil também. Eu já passei, quem sabe alguém está passando, quem sabe que está me ouvindo agora, perdeu um ente querido, perdeu o esposo, o marido, perdeu um filho, uma filha, se separou, se divorciou, perdeu uma empresa, a empresa perdeu o trabalho, perdeu o dinheiro, você está sozinho ou sozinha, você está chorando, isso é provação na sua vida. Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou, pelo contrário, Deus quer saber o que há no teu coração.
Deus está te provando. A provação ela tem uma finalidade. Ouça uma coisa. Lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, explica um pouco sobre isso, sobre a finalidade da provação. Olha que Deus falou aqui, ó. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu, Senhor teu Deus, sou teu Salvador. Então, o que significa isso? Quando Israel enfrentou o Mar Vermelho, enfrentaram a adversidade, sim ou não? Amém? Mas tinha a finalidade daquela provação. As 10 pragas do Egito, ficarem escravos, serem chicoteados, serem maltratados, serem zombados, serem humilhados. Mas Deus prometeu que eles seriam livres, mas passaram por provações. E dura provação. Pessoas inocentes morreram ali. Injustiça houve ali. Vergonha, dor, sofrimento, luto. Pessoas morreram. O povo de Israel perderam. As mães que tinham filhos homens, as crianças eram mortas. Era duro ser pai e mãe naquela altura, no tempo de Moisés, eu estou falando, viu? Aí nasce Moisés, Deus usa Moisés e Deus realiza o milagre do Mar Vermelho. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Como a história também de Jericó, ou do Rio Jordão, antes de Jericó, fala que o rio se abriu quando Josué está com os homens de Israel. Ele abriu aquelas águas. Não submergirá. Porque, irmão, como é na tempestade dos discípulos, quando Jesus está naquele barco, o barco não afundou. Quando você está em Jesus, você não vai submergir nas águas. As águas não vai te destruir. As tribulações, o mundo, as dificuldades, você vai vencer, porque Deus está contigo nesse barco. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Está falando de provação, dificuldade. Deus promete estar com a gente. E a promessa é ter uma finalidade, de te honrar, de te abençoar. A provação não é para te matar, não é para te envergonhar em si. Pode até trazer um pouco de dor, mas a finalidade é que lá na frente você verá, você entenderá por que isso te aconteceu. Aí, continuando aqui, Isaías, na parte B, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Fogo é provação. Salomão escreveu um provérbio dizendo: assim como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim Deus prova os corações. Deus prova os corações. Você já viu como é que é feita uma joia, um ouro, uma pedra preciosa, é passada pelo fogo, irmão. Uma pedra que as mulheres usam, né? Que é bonito. Geralmente as pérolas, ouro, brinco, seja o que for, tudo é refinado, tudo é passado pelo fogo. Tudo que é de ouro é passado por provação pelos ourives. Você é analisado, não é encontrado de qualquer maneira. Até chegar ao ponto ideal, é passado pelo fogo. Assim é a minha vida e a sua vida. Deus nos prepara para os momentos certos, para o tempo certo. As coisas de Deus são diferentes. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E faz-me lembrar aqueles 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias. Quando eles estavam ali diante de Nabucodonosor, Misael, Ananias e Azarias, os nomes hebraicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, nomes de deuses, eles foram desafiados na sua maior fé. Que fé foi essa? Que eles tinham que se dobrar diante da imagem. Se alguém não adorasse a imagem, é lançado aonde? No caldeirão, na fornalha ardente. Eles preferiram serem provados na sua fé. Ali foi um teste de fé. Nós, diariamente, eu e você, a igreja, irmãos e irmãs, são desafiados como os irmãos agora lá no Paquistão, no Talibã. Hoje eu vi um missionário, estava em Lisboa numa igreja, vi um missionário, um pastor aí do Brasil, falando que as mulheres nem sequer podem pintar a unha, porque se elas pintarem a unha, são cortados os seus dedos. Olha como é que é difícil. Um cristão, lá nos países muçulmanos, se andarem com o telefone e tiverem a Bíblia instalada, pode ser morto. Estamos vivendo o tempo como das imagens de Nabucodonosor, irmão. Nós
que conhecemos a Bíblia, você que conhece a palavra, nós sabemos que haverá uma perseguição global, mundial. Por enquanto está em alguns lugares muçulmanos, mas chegará uma altura que os cristãos verdadeiros serão perseguidos, como foi no tempo desses 3 jovens na fornalha. Isso vai acontecer, meus irmãos. Estamos vendo o sinal do mundo. Mas alegrai-vos, exultai-vos, grande é o vosso galardão lá no céu, porque assim foram mortos os profetas, os servos de Deus. Eles preferiram, Nabucodonosor, nós não adoraremos a tua imagem e nem nos prostraremos, apenas ao nosso Deus, aleluia. Nós nunca podemos negar o nosso Deus, irmão, jamais, jamais. E eles clamaram a Deus e preferiram, nós iremos morrer, mas não vamos nos prostrar diante da imagem. Aqui eu aprendo uma coisa, que um cristão não adora ídolos. Você que está aqui em Portugal, por exemplo, ou no Brasil, porque lá no Pará, eu falei para os meus conterrâneos paraenses, existe aí o Círio de Nazaré, aí em Belém. Dependendo do estado do Brasil, como Bahia, outros estados, também tem algumas padroeiras, como Nazaré, tem Fátima e outras, são tantas, né? Luzia, há muitas, irmão. E muitos carregam a imagem, vão adorando a imagem. A Bíblia diz, não sou eu, pastor Leandro, a palavra de Deus fala que isso é pecado, é idolatria. Na altura de Nabucodonosor, ele queria ser adorado como um homem. Quem tem que ser adorado é o único Deus que criou os céus e a terra. Nós não adoramos a criatura, nem pessoas que foram bondosas, como essas pessoas que a Igreja Católica intitulou, canalizou como padroeiros ou padroeiras, como sinal, como fossem pessoas santas demais, ao ponto de atender orações, rezas, de fazer milagre. E eu posso dizer claramente que pela Bíblia isso é blasfêmia, é pecado. A único que nós podemos nos dirigir em oração é o nosso Deus. Aqueles 3 jovens, eles preferiram serem mortos do que adorar outras imagens. Então, como pastor, não posso dizer que isso é correto. Falo porque eu tenho minha família católica, mas eu prefiro falar a verdade, porque Deus não aceita adoração. Deus não divide a sua glória com outrem. Você que está aqui em Portugal, muitos portugueses, falam com carinho e com amor, vão fazer caminhadas para adorar Fátima, Maria de Fátima. É uma tristeza, irmão. Quando eu vejo aqui, como uma vez fui na igreja portuguesa, quando eu voltei do culto, eu vi lá eles carregando em cima de um jumento, do cavalo, uma santa, pessoas andando, batendo palma. Deus se entristece com isso. Deus se entristece com isso. Mas Deus levante jovens de fé, que preferem serem mortos. Você está em Portugal, Deus te convida a adorar apenas a Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Maria, na Bíblia, nunca foi adorada. Você não vê nenhum dos evangelhos, nenhum discípulo de Jesus escrever algo sobre Maria, para adorar Maria, orar em nome de Maria. Não está na igreja escrito isso, não está escrito nem nas Bíblias católicas. Foram os homens que criaram isso, e eu falo com muito cuidado para muitos católicos que me ouvem com carinho, que me seguem no meu canal, que eu sei que tem alguns. Jesus quer te libertar disso. Jesus quer abrir os teus olhos para você entender que o único que merece adoração é Jesus Cristo. E Ele quer tocar o seu coração hoje. Amigos do Brasil, aqui de Portugal, que seguem Fátima, por exemplo, orem ao Senhor, você verá como é bom adorar a Deus. Pessoas boas fizeram coisas boas, pessoas que foram santos no passado, alguns fizeram muitas caridades, mas não pode salvar a alma de ninguém. O único que pode salvar a alma é Jesus. Então, a aprovação daqueles 3 jovens preferiram morrer na fornalha. E eles não morreram, porque o 4º homem da fornalha estava ali, Jesus. Ele passeou, ele nos protegeu. Assim Deus faz com a gente. Nós somos provados ao limite, às vezes, da nossa própria vida, para saber o que há no nosso coração. É a mensagem que eu deixo para vocês. Deus, Ele quer ser o Senhor da sua vida.
Deus não quer que você seja dividido, adorando outras coisas. Coisas ou pessoas. Há pessoas que são muito apegadas a pessoas ao ponto de se desesperarem, não podem. Não podem. Nós somos de Deus. Deus falou para Abraão, pega o teu filho que tu amas. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre filhos, sobre marido, sobre esposa, sobre todas as coisas, irmão. Porque Ele que nos fez. Se tudo que nós alcançamos aqui foi Ele que nos deu, então Ele merece toda a glória e toda a honra. Então, se você está passando por uma aprovação, essa aprovação não é para te afastar de Deus, essa aprovação não é para te matar, essa aprovação é para te abençoar, para te aproximar de Deus, é para que você possa aprender alguma coisa boa com isso. Deus está te ensinando alguma lição importante. Você um dia vai entender, que sabe agora não consegue, porque Jó, quando Jó ele é testado, provado por Deus, ele não entendeu, porque a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, santo, irmão, ele era um homem sincero, temente a Deus, se desviava do mal, era um homem de Deus, parecia um anjo na terra, mas mesmo assim, ele foi provado na sua fé. Quem sabe você está passando por isso. Quem sabe a aprovação é um bom sinal que Deus te ama. Entenda isso. Duas coisas podem acontecer na vida do ser humano. Ou a pessoa murmura, se afasta de Deus, ou se aproxima de Deus. Eu quero orar por você que está sendo provado, está passando por essa adversidade. Deus fala, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares por momentos bons e ruins, a Bíblia diz, eu estou contigo. É a palavra de Deus, irmãos. E Tiago aprendeu muito bem com Jesus. Meus irmãos, tende grande alegria quando passares por várias, não por uma, com duas. Isso pode repetir, quem sabe na sua vida, uma, duas vezes ou três vezes. Não sei, não tenho explicação. Ele fala que pode acontecer. Mas Deus fala, alegrai-vos, irmão. Alguma coisa boa Deus tem para a sua vida. Quero que você ore comigo agora. Quero que você feche os seus olhos nesse momento para estar orando. Logo após nós vamos cantar mais um hino. Viu, irmã Marisa? Preparei um corinho também. Vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você que está me acompanhando agora na internet, está me vendo agora. Feche os teus olhos, coloque o seu pedido em oração por alguém nesse momento. Pai, nós oramos, Senhor. Unimos em um só propósito. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, porque eu não sou perfeito. Tenho muito que aprender, Senhor. Às vezes nós erramos também. Mas, Senhor, muitas vezes nós passamos por provas, duras provas, Senhor. E às vezes a prova, Pai, não é fácil lidar com ela. Nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá força para prosseguir. Pai, nós podemos passar pelos piores dias da nossa vida como os melhores. Que nós podemos ter o Senhor sempre conosco. Ó Deus, quando passares pelo fogo, pela água, tu promete estar conosco, Senhor. Olha para essa mulher que está chorando por uma perda, por alguém que está chorando porque não tem saúde, porque está doente. Eu oro para essa pessoa que se separou do seu marido, do seu esposo, do seu companheiro, da sua companheira. Esse irmão, essa irmã que está longe dos seus filhos, da sua filha, da sua família, está distante, como eu conheci ontem em Portugal, Pai. Há muitos brasileiros aqui que estão longe das suas esposas, longe dos seus filhos, Pai, porque vieram trabalhar e suas famílias ficaram no Brasil. Eu oro para essas pessoas também. Eu oro para aqueles que estão no Brasil, que estão em Portugal, que estão no mundo, que estão sofrendo como nossos irmãos aí, Pai, no mundo muçulmano. Porque não pode, Pai, publicar sua fé no mundo porque são mortos. Nós oramos porque o Senhor nos dê graça, nos dê a força como daqueles jovens da fornalha, como Abraão, um homem de fé, um homem de grande fé, Senhor, que suportou no limite, como Tiago escreve, ter de grandes alegrias quando passar por grandes provações. Senhor, eu oro pelo consolo, pela alegria da vida dessa pessoa, pela paz no coração. Eu os abençoe em nome de Jesus, que haja cura na alma, tira a tristeza, a angústia, pois a tua palavra diz que até a tristeza saltará de alegria. A alegria de Deus é tão grande que mesmo que a tristeza tenha em algum coração, vai saltar de alegria. A tua presença, Pai, ela tira a tristeza e tira a angústia para trazer o consolo, Pai. Eu peço isso nesses corações, por essa mulher que está sofrendo pelo seu marido, que brigam, que discutem, que ofendem um ao outro,
que não estão bem um com o outro, que estão aí, Pai, como gladiadores brigando uns com os outros. São muitos casais que precisam, Pai, se reunirem, se reconciliarem. Eu te peço a tua bênção, em nome de Jesus, pela tua igreja, nosso ministério, pelo meu irmão, Pai, Vlaudir, que pediu oração, pelo irmão Davi também, outro gaúcho, irmã Regina. Pai, eu oro pelos irmãos que nós tivemos ali. Pai, eu oro também pelos amigos meus aqui, pastores, que estão servindo a Deus em Portugal, que estão trabalhando na obra de Deus, estão evangelizando, pelo meu trabalho, Senhor, pela minha família, pela família dos meus irmãos, pela salvação da nossa casa, pela nação portuguesa, pelo Brasil, pelo mundo, principalmente lá, para no mundo muçulmano, aonde pessoas inocentes estão sofrendo, pelo Talibã, Senhor. Oramos pela paz em Jerusalém, oramos pela bênção de Deus nesse domingo, e a todos que nos ouvem, Pai, pelo YouTube, pela rede social, pelo Facebook, sejam abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, Espírito de Deus. Às vezes não vem a resposta certa, não vem a explicação, mas que o Senhor nos console e nos dê força, como tu deu para Jó e para Abraão, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe você e sua família. Vamos acabar o culto com louvor, que sempre é bom louvar a Deus, né? Sentimos falta aqui de algumas pessoas hoje, mas não puderam. Mais importante que nós estamos aqui continuando o culto para a glória de Deus. Irmã Marisa, canta mais um louvor, um corinho também. Vamos cantar juntos em nome de Jesus. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, posso então eu sentir. Pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá. Mais outra vez aqui. Aleluia! Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Graças a Deus, por isso eu canto. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá. Mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. De novo, Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá. Mais outra vez aqui. Por isso, todos juntos, em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Pastor Roberto, aí nossa reunião com oração, despedindo o povo de Deus, no nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelos cultos, pelas palavras, pelos louvores, pela mensagem. Senhor, que esse culto inspire, toque outras pessoas que vão estar ouvindo através do culto. E aqueles que estiveram presentes também sejam transformados. Pedimos pelos enfermos. Dizemos que, Senhor, tu tenha misericórdia e resgate com a mão forte.
Senhor, aqueles que foram perdendo seus parentes por Covid-19, tenha misericórdia também, console o coração, porque só tu pode consolar. Senhor, nos pedimos também por aqueles, Senhor, que estão internados, em Portugal muito menos, no Brasil muito mais, possa ter misericórdia, curar essas pessoas, tirar elas, livrá-las da morte, dar mais uma oportunidade. Amém. E pedimos também, Senhor, para que o teu Espírito fale a cada um dos ouvintes, a todos que puderem ouvir essa mensagem, seja hoje, seja no futuro, próximo ou mais longe, eles ouçam e que eles possam abrir o seu coração para ouvir a tua palavra. Tem misericórdia de nós, abençoa, continuando, abençoa a Igreja Graça de Deus, a todos os membros, faça a tua poderosa operação na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma boa semana para toda a igreja, a todos que estão assistindo pela internet. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém.